Sejam muito bem-vindos ao Quanto Variedades. O meu nome é Ruben Branco, comigo está Bruno Filipe Costa. Bruno, como estás? Estou ótimo. Hoje estamos muito próximos e Sim. num sítio muito especial. Estamos na comunidade hindu de Lisboa e temos a honra de receber o seu vice-presidente. Muito obrigado por nos ter recebido e por esta oportunidade. Sim. Eu, se calhar, começava por aí. Estamos no templo da terceira maior religião do mundo. Ou serão várias religiões dentro do mesmo templo? É uma excelente questão. Estamos aqui num templo, portanto, no Radha Krishna Mandir, onde, digamos, veneramos ao hinduísmo. É, senão, a religião mais antiga, mais anciã deste planeta. É a terceira ou quarta religião que tem mais seguidores, mais praticantes. E, na verdade, se é uma religião ou várias, isto já, eu diria, já depende do ponto de vista de cada pessoa. Não é? Portanto, mas é mais que uma religião, é quase como uma cultura indiana, uma filosofia de vida, não é? É, sem dúvida. É uma filosofia de vida porque o próprio hinduísmo é um sistema, digamos, que tem inputs, digamos, de várias filosofias, de várias escrituras, de vários deuses. E há pessoas que encaram o hinduísmo como uma religião, como uma prática religiosa, como o catolicismo, por exemplo. E há pessoas que encaram o hinduísmo como uma filosofia de vida, não é? É, de facto, o que é que nós, como alma, como ser humano, queremos ser e o que é que, de facto, o hinduísmo permite-nos seguir e que doutrinas as obedece para que possamos fazer, digamos, então, os nossos feitos aqui. Mas existe algum tipo de julgamento, digamos, isto, vou falar comparativamente, por exemplo, com a religião católica, que é a base da minha criação, digamos assim, porque toda a minha família a seguia. Existe, ou pelo menos existia durante muito tempo, um certo julgamento de quem ia a uma missa, quem realmente praticava a religião e quem se dizia crente, mas não praticante. Dentro do hinduísmo existe também essa diferenciação, ou seja, se alguém tem práticas religiosas associadas à filosofia, ou se simplesmente a utiliza como uma doutrina para a vida? Uma vez mais, eu penso que isso é cada vez, e nos dias que correm hoje, é cada vez mais pessoal. Há pessoas que vão dizer que tu não rezas, não veneras os deuses, pois, de facto, não és hindu. E há pessoas que, pelas suas ações, pelo seu modo de viver, pelo seu trabalho na sociedade, né, pelo seu dever com a sociedade, consideram-se hindus. Porque, no meu ver, o hinduísmo tem uma componente religiosa extremamente forte, tem, e continua a ter e vai ter, e tem uma componente, digamos, filosófica de vida também extremamente igualmente forte e que tem vindo a crescer. Sim. Agora, se as pessoas, digamos, são julgadas, são. De certo modo são julgadas. Se isso é uma constante ou de facto um marco definitivo que isto tem que ser assim, não. Okay. Mas é uma religião de enorme liberdade individual. Falou há bocado dos deuses e de adorar os deuses. É possível um hindu adorar, por exemplo, Shiva, que está connosco aqui, ou adorar outro deus, sendo outra pessoa pode adorar outro. Enfim, há aqui uma liberdade individual. Certo. Nós hindus somos politeístas. Então, do ponto de vista religioso, somos uma entidade politeísta. Isto quer dizer que adoramos vários deuses. Entre uma das doutrinas que são base do hinduísmo é o Sansara, que é, digamos, o ciclo de vida, morte e reencarnação. Portanto, nós temos uma entidade tripartida, se quiser, de três deuses muito importantes no hinduísmo, que é o Shiva, digamos, tem função destruidora, mas não num ponto de vista errado, ou malvado, digamos. O Brahma, que é o criador do universo e do ser humano e de todos os seres vivos, e o Vishnu, que é o guardião. E a partir digamos, destas divindades tripartidas, por exemplo, o Vishnu teve 9 reencarnações. Não é? O Krishna é uma reencarnação do Vishnu, o Rama é uma reencarnação também do Vishnu, e também temos aqui o sagrado feminino, não é? Que é as deusas, a deusa Durga, a deusa Parvati, a deusa Kali, onde até nós temos uma celebração meados de setembro, outubro, que é o Navratri, que é durante 9 dias adoramos portanto, o sagrado feminino. Aquela deusa está ali, não é? Exatamente, que é a deusa Amba Durga, exatamente. Portanto, as pessoas têm, de facto, uma liberdade, daqui ao encontro da sua pergunta, as pessoas têm uma liberdade, claramente, de adorar os deuses que quiserem. É porque nós muitas vezes chamamos de Ishtadev. Digamos, o Deus que eu adoro. Há pessoas que são mais crentes do Shiva, há pessoas que são mais crentes do Vishnu, do Deus Vishnu, há pessoas que são mais crentes do Deus Krishna,
que é a reencarnação do Deus Vishnu também. Portanto, há essa liberdade. Diga-me uma coisa, falando de um aspecto que é relevante, até diferenciador, que é o caso da reencarnação. Sim. Outras religiões em dimensão tão importantes como o hindu, não estamos a comparar religiões, estamos a comparar apenas dimensão de seguidores, defendem a vida eterna. O hinduísmo defende a reencarnação. Porquê? Como é que isso acontece? Quer dizer, nós estamos aqui, mas podemos já ter estado juntos noutra vida, é isso? Totalmente, totalmente. A nossa filosofia baseia-se muito numa outra doutrina, ou digamos, para além do Sansara que eu falei, temos a doutrina do karma, que é a causa e efeito, não é? É, digamos, os nossos feitos enquanto seres vivos aqui na Terra. Tem o Dharma, que é uma doutrina extremamente importante, que é, digamos, o nosso dever, o nosso servir. Portanto, a junção, digamos, destas doutrinas vão, digamos, julgar o nosso nascimento, a nossa morte e nosso renascimento. O que é que isto quer dizer? Segundo a doutrina hindu, os nossos feitos durante uma determinada vida vão determinar que reencarnação nós podemos ter. Nós não vamos ter uma reencarnação fácil. Eu não sei, depois do que eu vou dizer assim, E os nossos feitos certamente é o não. nosso karma. Então, eu aqui levanto uma questão que é um bocado exagerada, mas existe um consenso científico de que, inevitavelmente, a vida como a conhecemos, seja daqui a muitos milhões de anos, vai terminar, porque temos uma estrela no centro do nosso sistema solar e possivelmente este planeta deixará de ser habitável. A minha questão é, onde é que as religiões acreditam que nós vamos poder reencarnar, ou se vai haver um final do ciclo de reencarnação, se isso é sequer equacionado, porque há aqui aquilo que se chama um plot hole aqui no meio, que é, então, mas quando toda a gente desaparecer, quando deixar de haver existência, pelo menos terrena, onde é que vai haver uma reencarnação? Se nós olharmos, por exemplo, para o catolicismo, Sim. não é? A história, portanto, a narrativa do Noé, Sim. não é? Onde choveu 40 dias e 40 noites. Sim. Exatamente. E basicamente aquilo foi uma mensagem de vamos limpar o planeta, digamos, de todo o mal e reencarnar e renascer de novo. Sim. Portanto, nós tomamos a nossa vida nesse sentido. Portanto, eu penso que renascemos todos os dias, porque de facto temos que corrigir-nos, não é? Temos que, digamos, purificar-nos todos os dias, de certa forma, de erros que já fizemos, de decisões que tomamos. Portanto, nós reencarnamos, eu diria que quase todos os dias somos uma pessoa nova, não é? Portanto, porquê? Porque Sim. há uma coisa que é constante na nossa vida, que é a mudança. Sim. E a mudança é, mais para mim, mais que nem menos, uma reencarnação. E é algo que é inegável. Se o mundo vai acabar, se o universo tem a sua limitação, se o próprio Sol não é a estrela que nos dá a vida, tem, de facto, cientificamente provado que algum dia o Sol vai desaparecer, ou vai explodir, ou de facto até vai ficar diminuto, não é? De certeza, mas isso é, digamos, a própria lei da vida, não é? Nada é eterno. Mas aí a vida pode acabar de vez, a questão é essa. E aí, ou seja, o ciclo de reencarnação é posto em causa, porque é impossível reencarnar porque houve o fim da existência. Mas a reencarnação aqui falamos mais profundamente da alma e não do corpo. Quando o hinduísmo fala de reencarnar, o que é que nós consideramos? Que o corpo é mais nem menos do que... É matéria, não é? Matéria viva, que é mais nem menos que como se fosse uma peça de roupa. Okay. Não é? E isso dá-vos paz, não é? Exatamente. Portanto, a alma é que reencarna, portanto, a alma veste o corpo em cada reencarnação. Hoje vestiu o corpo de um ser humano, se calhar noutra vida vai vestir o corpo de um animal, noutra vida será, pois, de uma planta, enfim. E, portanto, nós vemos a matéria como se fosse uma roupa. E a própria alma faz os seus caminhos, digamos, porque a alma é eterna. Para nós a alma é eterna. Falou de uma coisa que estamos a falar da paz, de conseguir a paz através desse pensamento. Nós olhamos para as outras religiões e vemos muitas guerras ao longo dos séculos, invasões de um lado, invasões do outro, enfim. Ainda hoje em dia, infelizmente, fazem guerras devido às religiões. O hinduísmo foi uma religião que nunca esteve associada a guerras. Aliás, a Índia teve uma revolução baseada em paz e não agressão. Sente que o hinduísmo é a religião que verdadeiramente personifica a paz? Não.
Não de todo. Eu penso que todas as religiões têm uma mensagem muito, muito clara, que é a paz. O hinduísmo, o islamismo, o catolicismo. Portanto, eu penso que todas as religiões trazem essa mensagem, essa boa vontade de fazer bem ao próximo, de ajudar o próximo, não magoar o próximo, não ferir o próximo, não fazer guerra com os vizinhos. E, portanto, eu penso que isso é uma constante em todas as religiões. O hinduísmo é uma doutrina, é uma filosofia, é uma religião iguais às outras no sentido de promover a paz. Portanto, eu penso que não difere daí. E praticas? Eu estive aqui a fazer algumas leituras e vi que há 3 coisas importantes, que é o yoga, acho que estou a dizer bem, a meditação e o tantra. Eu o yoga e a meditação acho que sei o que é. O tantra, confesso que não sei. Eu, tantra, é algo que também de facto, não conheço em detalhe. O yoga, de facto, a meditação, digamos, são formas mais comuns, pelo menos no próprio hinduísmo, de não só alcançar a paz interior, a própria forma física da pessoa, não é? Portanto, digamos, o yoga, como sabe, depois tem um conjunto de exercícios, que é os alongamentos. Sim, é terrível. É terrível para ti, não? Sim. Próprio, de facto, não conheço o yoga nesse sentido, mas é algo que está cada vez mais associado nesta sociedade, é algo que se procura saudável, cada vez mais, é mais também vai um pouco ao encontro do próprio mindfulness, não é? Que mas o yoga, e agora aqui posso estar a dizer uma barbaridade, mas eu lembro-me de ver numa entrevista da Monja Coen, que é um dos maiores nomes do budismo no Brasil, ela estava a dizer que o yoga começa não só com a prática física, mas também com uma componente filosófica associada. No hinduísmo também tinha esse peso, ou era mais o bem-estar físico em si? Não, o hinduísmo sempre teve esse peso, ok? O yoga, por exemplo, para os crentes, do Deus Shiva, sim, não é? O hinduísmo considera que foi o próprio Shiva que, digamos, personificou, digamos, o yoga. Portanto, ele é que trouxe o yoga aqui ao universo. Daí que um dos nomes que dá-se ao Shiva é Adi Yogi, o primeiro yogi. Ok. Portanto, é o primeiro yogi, onde ele, digamos, ensinou a prática de yoga aos Saptarishis, que eram os primeiros rishis, digamos, na face da Terra, e que pediu a eles mesmos para, digamos, levarem essa prática, portanto, aos demais. Essa prática digamos, nas pequenas coisas, o saber respirar, o saber sentar, a própria postura, o saber parar a mente, o foco que nós devemos ter, a nossa atenção, não é? O foco nas coisas que fazemos no nosso trabalho. Se estamos a cozinhar, depois estamos focados em cozinhar. Se estamos a conversar, depois estamos focados apenas naquela conversa. Portanto, como manter o foco? Portanto, é uma filosofia, de facto, de vida. E é um ensinamento para a vida toda e para todas as profissões, não só para os praticantes de yoga. Para tu era importante. É muito importante, até para manter o foco muitas vezes. Diga-me uma coisa, falámos há bocado, antes de nós começarmos a gravar, estivemos a conversar um bocadinho, e portanto, há toda a base da religião que vem de Deus, e curiosamente nós temos vários deuses, mas no hinduísmo entende-se que a mensagem vem de Deus, que foi passado oralmente e de repente chega à parte escrita. Portanto, não há propriamente um livro sagrado, há um conjunto de livros e aí também vocês são bastante complexos. Somos muito complexos, somos. Há vários livros, como eu disse no início, o hinduísmo para mim é um sistema que digamos, tem influência, além de doutrinas, dos livros sagrados. Os livros védicos. Os Vedas são, digamos, as nossas escrituras mais antigas, se eu não estou errado, até foi escrita em sânscrito, mais antigas, digamos, do hinduísmo, que falam muito das doutrinas que eu mencionei há pouco. Tem outros livros sagrados, que é os Puranas. Os Puranas são livros sagrados que são muitas vezes dedicados a um determinado, ou digamos, à história de um determinado, ou à filosofia de uma determinada divindade. Temos o Vishnu Purana, por exemplo, que é dedicado ao próprio Vishnu, aos avatares. Avatar é a reencarnação, lá estão os avatares do Vishnu. Temos o Shiva Purana, que é dedicado ao Deus
Shiva, que tem, digamos, uma influência enorme. E depois também temos, obviamente, duas grandes epopeias, não é? Dois grandes livros, que de facto estão muito frescos na mente das pessoas hoje, portanto são mais recentes, que é o Ramayana, portanto, que conta a história do Deus Rama, digamos, da sua vida, o seu modo de viver e os ensinamentos que digamos, essa vida que ele levou com os seus irmãos, com os seus pais, com a sua esposa no exílio de 14 anos na selva, a forma como ele derrotou, portanto, os demónios. Portanto, é um livro extremamente importante para a nossa religião. E o Mahabharata é, senão, digamos, um outro auge, digamos, da nossa história do hinduísmo, onde Deus Krishna, portanto, numa guerra enormíssima entre duas famílias, numa guerra de vários meses que durou ao seu devoto Arjuna, explica de facto a filosofia hindu, que é através do livro sagrado que é Gita. Diga-me uma coisa, é português? Sou português. Orgulhosamente português. Como é que é, e nós às vezes temos esta questão, e já abordámos disso noutros programas também, e fala-se muitas vezes que Portugal é um país que nem sempre é tolerante. Como é que é crescer em Portugal sendo hindu e quais são as diferenças, quais são as dificuldades, ou foi absolutamente, é natural a integração da comunidade no nosso país? Eu costumo dizer que Portugal é, senão, o país mais tolerante, mais resiliente e que também que aceita melhor, portanto, não só os imigrantes vindos de outros países, mas as culturas, as religiões. Em Portugal nós iniciamos, digamos, a nossa prática durante os anos 80 e graças aos próprios governos portugueses, às câmaras municipais, tivemos a oportunidade de construir este belíssimo templo, este espaço onde vocês estão, a comunidade hindu e o templo Radha Krishna. Somos uma entidade radicada também, que é importante dizer. E somos sempre fomos bem recebidos. As nossas orações, os nossos costumes, as nossas culturas, os nossos festivais são bem recebidos. Hoje já se celebra o Bollywood, o Holi. O Holi é uma festa religiosa, não é? Portanto, é um evento religioso, agora associado ao Bollywood Holi, que eu ia dizer, e celebramos o Bollywood Holi no ano passado. Temos o Diwali, que é a Festa das Luzes, que também tivemos a oportunidade de fazer aqui uma celebração muito forte. Fizemos até um evento no Cinema São Jorge, onde o próprio Presidente da Câmara Municipal de Lisboa esteve, o engenheiro Carlos Moedas, teve a oportunidade de também estar lá connosco e também celebrar, digamos, a festividade. Portanto, somos muito bem recebidos, não nos sentimos alheios, não sentimos que estamos fora... Ou seja, digamos, do nosso já contexto. Não é tanto uma comunidade quase de origem exclusiva indiana, já é uma comunidade que agrega pessoas de origem indiana e ocidentais que de repente se revêem no hinduísmo. Isso, totalmente. Vamos ver uma coisa. O hinduísmo, pelo menos aqui, portanto, dito de outra forma, a comunidade hindu de Portugal, o Templo Radha Krishna, não tem a missão apenas de servir aos hindus. Okay. Independentemente de ser um templo hindu. Neste caso, a nossa missão é servir toda a sociedade portuguesa. Vejam um exemplo da vacinação. Nós temos a vacinação há 2 anos que a comunidade hindu tem este espaço de vacinação onde recebemos diariamente à volta de 800 a 1000 pessoas. Estamos a servir a sociedade portuguesa. Ainda hoje em dia? Ainda continuam a receber pessoas? Exatamente. Se quiseres ser vacinado, sais daqui e vais lá abaixo e exatamente. levas a vacina. Acho que já posso levar. Não, acho que devias. A própria gastronomia, portanto, hindu, não é obviamente só para os hindus. Existem cada vez pessoas mais veganas, mais vegetarianas, que estão mais... Eu tenho que lhe fazer uma pergunta... Fãs, digamos. Então nós temos de dizer que a culpa é vossa. A culpa é nossa. Mas eu tenho que lhe fazer uma pergunta e peço-lhe que não a leve a mal para uma fala da gastronomia, que é algo que nós particularmente gostamos. Aqui o Ruben especial é um fã de chamuças, por exemplo. Por acaso sou muito. Eu não deixei de reparar, e antes de nós chegarmos assistimos a isso, há ofrenda de comida aos deuses. Exatamente. Que na vossa religião é importante, mesmo sabendo que eles não vão verdadeiramente comê-la, não é? Exatamente. Existe uma razão muito importante. Portanto, nós, quando dizemos que vemos ou queremos em Deus, não queremos apenas numa estátua. Nós queremos numa entidade que queremos que de facto existe.
E, portanto, o oferecer comida, nós chamamos aquilo que é o praçado. No fundo, sabemos que, último, somos nós a comer, não é? Depois de oferecer, mas é, na verdade, uma forma de Deus abençoar o que nós vamos comer e de lhe agradecer. Na verdade, a primeira forma do praçado é o agradecimento. Obrigado, hoje temos comida e podemos desfrutar da nossa comida e abençoar. E quanto tempo é que a comida fica à frente da figura? Por exemplo, eu reparei que está ali uma banana. Certo. As bananas, se ficarem ali muito tempo, vão começar a apodrecer. Nós fazemos o arti todos os dias. O arti, na verdade, é um pequeno ritual, se quiserem, onde, obviamente, existem cânticos religiosos, na presença, portanto, digamos, de fogo, digamos, não é? Que no fundo, uma vez mais, um agradecimento. O arti é um agradecimento aos deuses e depois do arti, digamos, a comida é retirada e dada aos crentes. Não, isso é relevante, porque para quem nos chega e para quem nos vê, todos nós, católicos, reconhecemos o agradecimento antes de jantarmos, ou de almoçarmos, ou o que seja. Os judeus têm exatamente a mesma coisa, e de repente, essa ideia de que os hindus colocam a comida ali para uma estátua e vão-se embora, afinal não é verdade. É um agradecimento, um abençoar da comida, e depois a comida reverte. Certo, exatamente. Então, mas quando comem já está fria. Está. Já não sabe. E tem mesmo de comer, ou podem dizer, agora já não gostei. Não. Vi que pousou aqui uma mosca. O praçado, pelo menos falo por mim, não é? Se alguém dá o praçado, independentemente de gostar daquela peça de fruta ou não, é algo que eu pessoalmente, com respeito e com devoção, aceito. Eu tenho Ou seja, isso pode ser usado, imagina como uma criança que não come legumes. Se nós podemos já colocar os legumes, e agora não podes negar. Já estou a abençoarmos os legumes por ti. Mas, por acaso, eu fui criado nesse sentido. Estão-te a dar o praçado? Sim. Não podes negar. Ok. E eu perguntava porquê. Primeiro, porque vem, digamos, é uma benção de Deus. E segundo, há pessoas que nem hoje têm oportunidade de comer eu vou começar a fazer esta peça de fruta. Não é? Eu vou começar a fazer o praçado para peixe com a minha filha. Eu acho que sim. E assim, eu tenho uma última questão, não sei se tens alguma adicional, que é, e não posso deixar de fazer esta pergunta, afinal, quantos deuses é que existe no hinduísmo? Porque perguntam-nos muito isto, eu não perdi-me. Sim. Olha, eu sei que existe um número matemático para isso, eu de facto não tenho memória, mas são milhares e milhares de deuses. A resposta mais, para mim, genérica ou simples é: em cada coisa nós vemos Deus, okay? Até nas próprias pessoas. Aliás, uma das coisas que nos foram ensinadas, não é? Que nós, na verdade, nós somos portanto, como eu falei há pouco, o conceito da alma, não é? Sim. A alma reencarna um corpo, depois reencarna o outro, mas a alma é eterna. Porquê que ela é considerada eterna? Porque ela é considerada uma parte, uma gota daquilo que é, digamos, que nos divino, daquilo que é muito superior a nós, que é Deus. Portanto, são imensos deuses, são várias reencarnações. Existem aquilo que também se chama semideuses, às vezes, as pessoas chamam de deutas, não é? Semideuses. Mas, na verdade, a resposta mais simples à sua pergunta, eu não tenho um nome matemático. São muitos. Mas eu penso que a todos nós, dentro de nós, leva a Deus. Agora eu levanto aqui outra questão, que é fácil nós percebermos, por exemplo, numa religião monoteísta, e eu peço desculpa pela expressão que vou usar, mas não há outra forma de expor o que eu quero dizer, foi encontrado ou foi descoberto um Deus. Temos um Deus. Pronto. Tendo em conta que estamos a falar de uma religião que se calhar tem milhares de deuses, não saíram todos ao mesmo tempo. Ou seja, não pode ter havido um surgimento do nada temos milhares de deuses. Totalmente, ou seja, ainda podem estar a surgir novas entidades divinas. Nós, por exemplo, dando o exemplo mais familiar, que é o Deus Vishnu, não é? Ele teve 8 reencarnações, 8 a 9 reencarnações. O Buda, por exemplo, é considerado a reencarnação do Deus Vishnu. Portanto, o budismo sai do hinduísmo? Segundo o hinduísmo, sim. Portanto, vem através do Deus Vishnu. Tem o Krishna, que também veio através, portanto, é o altar também do Deus Vishnu. Eles vieram em momentos diferentes. Quando é que vieram? Ora bem, as nossas sagradas escrituras, o Gita, o que refere é muito claro. Cada vez que existe um mal superior no planeta, um mal que de facto já não há, em termos práticos, não há volta a dar, não é? Cada vez que
a injustiça impera a própria justiça, cada vez que o mal impera o bem, cada vez que as más pessoas, não é? Digamos, a guerra não é? Impera a paz, Deus reencarnará na Terra. Deve estar para vir um. No estado em que nós estamos neste momento, Exatamente. só pode estar para vir um. Mas surgiu na Primeira Guerra Mundial, surgiu na Segunda Guerra Mundial, surgiu em alguma das pandemias na época moderna? Não. E aqui, atenção, eu faço esta pergunta e eu sei que isto é um tom um pouco provocatório, mas é a questão que fica. O que surgiu, na minha opinião, e é uma pergunta interessante, será que a Primeira Guerra ou a Segunda Guerra ou a própria pandemia é o limite do mal? Pois não sei. Será que Deus vem apenas quando o mal já atingiu os seus limites e mais que isto já não é tolerável? Mas aí não é pouco um pai despreocupado que está a ver o filho a brincar no parque e a mãe já o teria ido buscar antes dele se aleijar e o pai está a dizer, não, deixa estar, partiu um braço, agora é que eu vou. Há um despreocupância assim. Mais que um pai despreocupado, é um pai que diz que vocês semeiam o que estão a cultivar. Não é? Okay. Os karmas. É o livre-arbítrio. Os karmas, não é? Eu não estou a dizer que a pandemia veio porque eu tive Covid, tive de facto aí um Covid não deu passagem a alguém numa passadeira, apanhou exatamente. Covid. Agora podem dizer, para apanhares Covid tens um karma mal feito. Não sei, não sei se é isso, ou se é o caso. O que eu sei é que o Covid apanharam pessoas, não é? Até que fazem, portanto, muita gente faleceu e que fez muito bem aqui à própria sociedade. Sim. E nós pensamos, bem, logo esta pessoa tinha que falecer, que fez tanto por todos e tanto por nós, enfim. É algo que, sinceramente, não sei explicar e eu apenas vejo isto como fases da vida que vamos tendo. Se eu pergunto-me o que é que eu fiz de mal para merecer isto, ou o que é que eu fiz de bem para merecer isto, eu acho que essas perguntas não devem existir, nós só temos que fazer. Mas é um pouco ingrato, olhando para uma fase da nossa história, sempre houve atenção, mas nós neste momento, se calhar, o contacto com a realidade de alguns países, por exemplo, em África, onde a fome, as doenças operam, e estamos a falar de crianças acabadas de nascer, numa realidade em que o karma é uma verdade absoluta, eu pergunto o que é que poderá sequer ter sido feito numa encarnação anterior para hoje em dia merecerem nascer numa situação sem alternativa e tão mal. Totalmente. E é uma pergunta que nós fazemos também. Mas o que é que eu fiz de mal para ter isto? O que é que, isso não dificulta... que eu fiz, se calhar, noutra vida? E será que nós vamos encontrar respostas aí? Mas não dificulta a crença perceber que existe ainda um vazio de presença divina, digamos, tendo em conta que há tanta gente... Pode alimentar a fé, não é? Tem o efeito contrário. Exatamente. Exatamente. O que alimenta, se calhar, é a própria fé. Vamos pensar isto. Falou na Primeira Guerra, na Segunda Guerra e falou da pandemia. A Primeira Guerra acabou. Quem acabou foi Deus. Não, foram os humanos que estiveram cá, não é? O que nós temos que pensar, ou o que pensamos é, existem pessoas com bom senso, existem pessoas com bons karmas, ou com boa vontade, que se calhar o próprio Deus, ou a própria educação da própria pessoa lhes trouxe isso, não é? Para que pudessem dar término às coisas. Saíram as vacinas da Covid, pessoas estão contra a vacina, a favor da vacina, será que a vacina ajudou ou não ajudou? Bem, enfim, cada um tem, e não estou aqui a criticar quem está a favor ou não. Se quiserem umas vacinas. Exato. Isso também é um bom ponto de vista, mas a verdade é que as pessoas, independentemente do seu ponto de vista, a verdade é que a pandemia diminuiu. Ela não desapareceu, diminuiu, mas ultrapassámos isso. Podemos resumir que há aqui uma adoração aos deuses, mas uma grande fé nos homens? Eu diria que sim. Porquê? Porque eu penso que Deus o que nos vai dar, ou pelo menos da maneira como foi educado, Deus nos dá a força. Okay? Eu procuro Deus, ou rezar, e às vezes até digo que às vezes é egoísmo, porque só rezamos quando necessitamos, quando estamos bem, às vezes até não rezamos, mas eu procuro Deus numa forma de uma fonte de energia, okay? Algum positivo, um mindset positivo para servir a comunidade, servir a sociedade portuguesa, servir a minha própria família e a mim própria. Okay? Eu tenho que fechar a minha parte e vou mesmo, prometo, não vou ser mais maçador. Nada Há uma coisa que eu, enquanto pessoa que me interessa por religiões, tenho que admirar aqui, que é, não sei se tu reparaste nisto, de certeza que reparaste, nós entramos numa igreja de qualquer outra religião ou estudamos e temos deuses
masculinos, temos santos masculinos, enfim, toda a figura do homem é muito marcante nessas religiões. No hinduísmo temos deusas femininas e, aliás, neste templo eu só vejo imagens de mulheres. Há aqui, se quiser, um divino no feminino que também é importante. Ou seja, se nós olharmos para as primeiras representações do homem, muito lá no Paleolítico, a primeira deusa que aparecia era uma boneca, todos nós estudámos esta história, certo, que era a mãe, que dava a vida, não é? Há aqui um bocadinho esse legado da importância da mulher na concepção. Os próprios deuses ditos masculinos são... reencarnações, não diga. Não diria reencarnações, mas eles próprios, o Deus Vishnu, o Deus Shiva, portanto, digamos, nas várias sagradas escrituras que nós temos, nas várias epopeias que nós temos, eles descrevem o sagrado feminino, se não o mais importante. Eles descrevem a mulher, não só o seu papel importante, prima, multifacetado, como mãe, como filha. Mas como mesmo mulher. Shiva, que é Deus, digamos, no masculino, é representado quase sempre no feminino. Portanto, ao lado do Deus Shiva está a deusa Parvati, a sua consorte, o que nos foi ensinado, não é? Que o próprio Deus, digamos, masculino, é apenas completo com o sagrado feminino ao lado. Portanto, e estão em pé de igualdade, se quiserem. Estão em pé de igualdade. E por isso existe cada vez mais, digamos, quando se fala do papel da mulher, muitas vezes o papel da mulher na sociedade, o papel da mulher na religião, o hinduísmo faz sempre referência às deusas. Aliás, Kali não é o deus Shiva, é a deusa consorte. Consorte, exatamente. Eu aqui, e vou aproveitar o último reparo que tu fizeste para fazer o último reparo também aqui, que é, existe hoje em dia, enquanto sociedade, uma série de mudanças que estão a decorrer, principalmente não só naquilo que durante anos era definido como o papel do homem e o papel da mulher, mas também até mesmo no que é, o que é ser um homem e o que é ser uma mulher, ou o que é ser tudo mais que está fora deste espectro que se cria binário até há bem pouco tempo. Independentemente de nós dizermos que concordamos ou não concordamos, existe cada vez mais essa presença na nossa sociedade. Qual é que é a posição de uma religião que já tem bases muito enraizadas há séculos ou milénios, que de repente, quando nós dizemos sim, mas os homens e as mulheres podem não ser só as únicas opções que há mais. E de repente temos uma religião que sempre disse que eram homens e mulheres. Há espaço para este novo local de pensamento que encontramos agora enquanto sociedade? Eu penso que o conceito de homem e mulher, digamos a própria ordem natural, tanto homem e mulher, é algo que é muito defendido no próprio hinduísmo. Não é? Mais que defendido, digamos, o homem tem o seu papel, a mulher tinha, antigamente, digamos, falávamos assim, não é? O homem tem o seu papel, a mulher, digamos, tem o seu papel, e hoje, cada vez que caminhamos numa sociedade mais moderna, digamos, mais contemporânea, digamos, não há apenas um papel específico da mulher. Não, tu antes não podias trabalhar, hoje podes trabalhar. O homem, pois, tu antes não podias cozinhar, mas olha, de facto, até podes ir à cozinha, porque a cozinha era apenas um local. É cada vez mais uma comunidade, não é? Exato. E, portanto, nós no hinduísmo, portanto, eu já não colocaria isto no ponto de vista da religião. Colocaria até num ponto de vista da própria sociedade. Okay. Não é? O facto do homem ter um papel, da mulher ter um outro papel diferente, ou agora estão em pé de igualdade, é a própria sociedade. Em termos de como referiu, se existem, digamos, outras formas, não é? Como referiu, portanto, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu estou a entender bem o que me está a perguntar. Sim, ou se eu sou, hoje em dia há pessoas que dizem não me identifico com nada. Com nada. Sim. Eu nunca vi isso a ser abordado no hinduísmo, não é? Nesse sentido. Mas também nunca vi isso a ser criticado no próprio hinduísmo. Pronto, não é? Okay. O que nós defendemos é, obviamente, que a pessoa tem que sentir o que é. Não é? Eu penso que temos que respeitar o que as pessoas são. Claro. E eu penso que se o hinduísmo tem como base essencial o respeito para o próximo, não é? Eu penso que isso é algo que terá
que ser a respeito. É o princípio fundamental. Exatamente. Eu quero agradecer ter-nos recebido e termos tido esta conversa fantástica. Sim. Vamos continuar o nosso dia aqui. Obrigado por nos receberem o dia todo. A seguir, Ruben. Não temos chamuças. Vamos às chamuças. Vamos às chamuças. Não sei se tem alguma última mensagem. Não, só apenas uma última mensagem que é algo que eu não referi. O hinduísmo assenta acima de tudo no servir. Okay? No servir. O próximo, a comunidade hindu, o Templo Radha Krishna está aqui para servir. E nós, muitas vezes, quando falamos que temos que destruir os demónios, muitas vezes há estas demónios que existem dentro de nós, estes demónios é o eu e o ego próprio. E, portanto, quando nós aprendemos a servir os outros, e não apenas a nós próprios, eu penso que vamos ganhar essa consciência. Primeiro vamos compreender o bonito que é e sentirmos realizados, essa palavra que procuro, do que é servir os outros. E ao mesmo tempo, fazemos a tal limpeza interior que é matar o nosso ego próprio. Muito obrigado. Muito obrigado. Terminamos com uma mensagem fortíssima e importante. Sim. Eu tenho um carinho muito especial por uma pessoa que defende exatamente a mesma coisa que eu não vou aqui dizer, mas sigam-nos, continuem a estar desse lado, porque vão haver novidades, vão haver chamuças. E Ruben, deixo para ti as últimas palavras. Eu agradeço esta conversa e agradeço também a quem viu este episódio de Contrariedades. Se gostaram, deixem o vosso like no vídeo, deixem a vossa opinião nos comentários, que o Bruno vai responder. Eu respondo a todos. O Bruno tem tempo para responder. E é isso. E vemo-nos no próximo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.